Olá pessoal, começando com mais um tutorial aqui do canal, vou ensinar para vocês hoje a produzir essa nécessaire que eu utilizei com o kit da Cor Amor Acessório, que é essa base com a caixa de leite e o fecho de zíper maravilhoso. A nécessaire ela ficou com um espaço bem legal por dentro e eu utilizei bem pouquinho fio de malha. Essa versão eu fiz com fio de malha, mas você pode utilizar outro tipo de fio, no poliéster também fica linda. E eu gastei aproximadamente 140 gramas de fio de malha para produzir. Ela ficou com 17 centímetros de comprimento por 14 de altura. Espero que vocês gostem da videoaula e produzam muitas necessaires por aí e não esquece de me marcar. Para começar então a fazer necessaire, a gente vai precisar, vou falar primeiro do fio de malha, como eu disse anteriormente, gastei aproximadamente 140 gramas do fio. Estou utilizando aqui duas cores, o laranja e o amarelo. Esse fio é de 36 milímetros, da Moreno Fios. Vou utilizar o kit da Cor Amor Acessório, que é essa caixa de leite com fundo transparente, e o fecho, que é o de zíper. Ela tem lá duas opções, eu vou usar aqui com montana no caramelo, tá? Esse zíper super bem acabado. E aí, para produzir, eu vou utilizar as duas agulhas, a número 5 e a número 6, mas também vou utilizar numerações menores para poder fazer o arremate, o acabamento, e cola e tesoura. Então, a gente vai começar utilizando aqui o fio laranja, e eu vou pegar a caixinha de leite com a agulha menor, né, que é de 5 milímetros. Se vocês preferirem, pode usar até uma de 4, que vai passar melhor pelos furos da minha base. E aí, aqui a gente vai fazer a volta todinha dela com pontos baixíssimos. Eu solto bem essa laçada, tá? Vou dar uma altura boa de um ponto para o outro, porque a caixa de leite, ela é bem, o plástico ele é bem fininho, então vocês vão perceber que se a gente aperta muito, ele vai ficar todo retorcido. Então eu solto bem essa laçada até o próximo furo da base, pego o fio lá atrás, trago para frente e fecho o meu ponto baixíssimo. E aí a gente vai fazer isso por volta de toda a caixa, né, toda a base. Eu tô mostrando aí para vocês como ela é tão fininha, ó, o plástico ele é bem fininho, então se a gente não toma cuidado em fazer dar esse espaço, né, dar essa laçada de um ponto para o outro, acaba que a base ela vai ficar toda repuxada. Então eu sempre solto bem a laçada de um ponto para o outro, para poder ficar os pontos bem folgados e a minha base ficar retinha e esticada. Então a gente vai dar essa volta pela caixa de leite toda, do ponto baixíssimo, e sempre tomando cuidado para soltar a laçada entre um ponto e outro. Vejam aí, ó, como que ela tá ficando bem certinha, sem ficar repuxando a minha base. Então vou acelerar aqui o vídeo, e aí quando eu estiver finalizando, eu volto aqui para mostrar como que a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. Cheguei aqui no final, então agora a gente vai fazer o último ponto. Tenho aqui ainda um furo para entrar da minha base, eu vou entrar com a minha agulha, pegar aquele fio lá do início que eu deixei um pouquinho sobrando, passar com ele por dentro da minha laçada que estava na agulha, e vou puxar todo esse fio. E aí agora a gente vai fazer simular o último ponto baixíssimo. Vou pegar com a agulha, entrar por debaixo dessa minha primeira correntinha, que foi meu primeiro ponto baixíssimo, pegar o fio, trazer ele para cá para trás, por cima, e aí a gente já fez a primeira alcinha da minha última correntinha. E eu vou fechar, para isso eu vou entrar com a minha agulha por trás, nesse meu último furo, vou passar com ele, com a minha agulha por dentro da minha, no meio, né, no centro da minha correntinha, e puxar o fio que estava lá atrás para dentro da minha base. Aí assim a gente vai fechar essa carreira de ponto baixíssimo, e aí a correntinha a gente só vai ajustar para ficar tudo do mesmo tamanho. Vou trocar de agulha, começar a utilizar a número 6 agora para produzir as próximas carreiras. Já vou aproveitar também e esconder esse restinho de fio aqui lá do início, e nessa próxima carreira a gente vai começar a trabalhar com ponto alto. Então, para isso, eu vou pegar a minha agulha, vou laçar aqui o fio, primeiro na minha agulha, depois eu vou entrar com ela pegando no meio da correntinha, pegar o fio lá atrás do rolo, trazer para frente, eu vou ficar com duas laçadas na minha agulha, vou pegar o fio do rolo novamente, e aí eu vou tirar essas duas laçadas, e vou fazer uma correntinha para simular meu primeiro ponto alto. Então, esse daí vai ser o meu primeiro ponto alto dessa carreira. Vou agora fazer um outro ponto alto, entrando no mesmo lugar que eu acabei de fazer esse ponto. Então, na mesma correntinha,
no meio da mesma correntinha, vou pegar o fio lá atrás, vou ficar com 3 laçadas na minha agulha, vou laçar o fio do rolo, vou tirar 2, vou laçar de novo, vou tirar mais 2. E aí, assim, a gente faz o segundo ponto alto. Eu vou pular essa próxima correntinha, agora a gente vai começar a esconder esse fio aqui de trás, e vou para a próxima correntinha e vou fazer outro ponto alto. Entrando no meio da correntinha, pegando o fio lá atrás, às vezes é um pouquinho difícil de passar com a agulha, porque eu tô usando o número 6. E aí já vou escondendo esse fio do início do trabalho, vou pegar o fio do rolo, trazer para frente da altura, vou ficar ali com as 3 laçadas na agulha, vou pegar o fio e passar pelas 2 primeiras laçadas e depois mais 2 laçadas. E aí a gente fecha mais um ponto alto. Vou fazer novamente outro ponto alto nesse mesmo ponto, né, nessa mesma, correntinha que eu tinha entrado. Então eu vou fazer aqui o segundo ponto alto, pegando o fio lá de trás, dando altura, ficando com 3 laçadas na agulha. Vou primeiro tirar as 2 primeiras, depois tirar as outras 2 para fechar o ponto alto. E aí a gente vai pular a próxima correntinha, e eu continuo escondendo o fio lá de trás, sempre esticando ele para ele não ficar embolado. Vou fazer mais um ponto alto pulando, a próxima correntinha, indo na segunda correntinha, pego o fio lá de trás, trago para frente, dou altura, pego o fio do rolo, fecho, mais uma vez outro ponto alto. E aí eu vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar, então vão ser a cada correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. Então eu faço 2 pontos altos pegando o mesmo lugar, né, o mesmo ponto, a mesma correntinha, e aí eu pulo a correntinha seguinte, né, no caso o ponto baixíssimo, né, da primeira carreira que a gente veio fazendo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta dessa base. Eu vou pular a próxima correntinha, vou entrar na seguinte e vou fazer um ponto alto. E aí eu vou dar altura, sempre dando altura para os pontos ficarem iguais, e aí vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Daí na próxima correntinha a gente pula. Então, vou seguir fazendo isso ao redor de toda a base. Vou acelerar aqui o vídeo, quando eu terminar de fazer, volto para a gente fazer o fechamento dessa carreira e a próxima carreira que vai ser diferente. Então, vou seguir aqui fazendo ponto alto e fazendo sempre nessa sequência: 2 pontos altos, pulo uma correntinha, 2 pontos altos, pulo uma correntinha. E aí a gente chega aqui no final, ó, finalizei a carreira, vou soltar essa laçada para a gente fechar a carreira. E aí eu vou passar então aqui por debaixo dessa minha correntinha, eu tenho o primeiro ponto alto, pegar essa minha primeira correntinha, levar essa laçada lá para trás, eu vou ajustar essa laçada, que a próxima carreira a gente vai fazer ponto baixo, trabalhar com ponto baixo, então não precisa, da laçada muito frouxa. E aí eu vou entrar agora com a minha agulha por debaixo da correntinha, a gente não vai fazer ponto centrado, a gente vai entrar por debaixo da correntinha, vou pegar, laçar aqui, ó, passar com a laçada que eu levei lá para trás para dentro da minha agulha, vou pegar o fio do rolo e trazer para cá para frente, vou dar altura para fechar um ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo normal, né, por debaixo da correntinha. Vou soltar um pouquinho essa laçada para fazer uma correntinha. E aí eu vou pular a próxima correntinha, vou entrar na seguinte e fazer um ponto baixo nessa, próxima correntinha. Faço um ponto baixo, solto um pouquinho a laçada e faço uma correntinha. Pulo a próxima correntinha, o próximo ponto, e vou na seguinte, vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreira ela vai ser toda assim: faço um ponto baixo, faço uma correntinha. Aí, para fazer essa correntinha, a gente tem que soltar um pouquinho a laçada, para ela não ficar repuxando o ponto. Vou na próxima, faço um ponto baixo, solto a laçada, faço uma correntinha. Pulo uma correntinha, vou na próxima, faço um ponto baixo, vou soltar a laçada e vou fazer uma próxima correntinha. E aí, assim, a gente vai seguir até o final. Vou pular o próximo e vou fazer um ponto baixo. Solto um pouquinho a laçada e faço uma correntinha. E vou seguir assim até dar a volta por toda a base. Chegando no final, a gente volta também para poder fazer o acabamento, encerrar essa carreira. Então, vou seguir aqui e já volto com vocês. Chegando no final aqui da carreira,
e tá ficando desse jeito o trabalho. E aí aqui a gente tem que tomar sempre o cuidado para a peça não ficar repuxando na hora de fazer a correntinha, soltar um pouquinho a laçada, senão essa segunda carreira ela fica um pouquinho mais repuxada. Então agora a gente para fechar aqui a carreira, ó, eu fiz o meu último ponto baixo, vou soltar aqui a laçada, faço uma correntinha, e aí agora eu vou soltar aqui a laçada para a gente poder fechar essa carreira. Eu vou trocar de cor o fio, se vocês quiserem continuar a fazer toda a necessaire com a mesma cor, é só dar sequência, tá? Eu vou fazer aqui o fechamento da carreira e vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Então, vou entrar aqui debaixo dessa correntinha, vou pegar a minha laçada, levar ela lá para trás, e aí eu vou ajustar aqui, porque a gente vai continuar usando agora ponto baixo, então não preciso da minha laçada alta. Vou ajustar ela, e aí aqui eu vou cortar o fio. Se você não for trocar a cor, não precisa, fazer isso, né. Então aqui eu vou cortar, vou esconder esse fio, esse pedaço de fio, e aí para esconder, na próxima carreira a gente já fazer o ponto, já, conduzindo esse fio, eu vou enrolar ele todo no meio, da minha alcinha, no meio da correntinha. Eu pego, entro com a agulha no meio da correntinha e enrolo na alcinha de dentro, que é a alcinha que a gente vai, trabalhar, né, vai esconder o ponto. Vou fazer isso até o final aqui do fio, até acabar a quantidade de fio que eu deixei aqui. E aí depois no final, se você quiser, você pode fazer um pinguinho de cola só para o fio ficar paradinho, não ficar soltando, né, para dar mais segurança de que esse fio vai ficar realmente escondido aí entre as correntinhas. Então aqui já tá arrematado o fio. Na próxima carreira a gente vai trabalhar com ponto baixo, então vai ficar escondido esse fio. E aí agora eu vou entrar, eu levei a laçada lá para trás, eu vou entrar no meio dessa laçada, dessa alcinha que ficou aqui, eu vou entrar no meio, então fica com uma alcinha embaixo e uma alcinha em cima. Eu entrei no meio da laçada que eu levei lá para trás. Vou pegar com a agulha, entrar aqui, ó, na minha laçada, que tá lá para trás. E aí agora eu vou pegar o fio, que eu vou estar trocando a cor, vou trazer ele para frente e vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou entrar agora na próxima, no próximo ponto, no meio da correntinha, sempre trabalhando no meio da correntinha. Já vou esconder esse fio, já vou conduzir ele aqui, vou fechar meu ponto baixo. Vou entrar no próximo, no meio da correntinha, mais uma vez, pegar o fio lá atrás, e aí eu continuo escondendo, né, conduzindo esse restinho de fio amarelo. Vou fechar outro ponto baixo e vou dando sequência. Sempre puxando esse fio que eu tô conduzindo para ele ficar esticado e vou ajeitando para escondendo até o final dele. Vou fazer aqui, continuando com essa sequência de ponto baixo, entrando sempre no meio da correntinha, que a gente vai deixando a alcinha de fora, né, a alcinha de baixo, aparecendo, dando um detalhe para essa carreira. Então, vou adiantar aqui o vídeo também. A gente vai fazer isso por volta de toda a base da necessaire. Finalizando mais uma carreira e tá ficando desse jeito a necessaire. Esse ponto, a gente deixa esse detalhe na base, né, aparecendo então a correntinha, a alcinha da correntinha. Vou soltar aqui a laçada, que eu vou cortar esse meu fio. A gente vai depois trocar a cor na próxima carreira, novamente. Vou puxar esse fio todo para fora. E aí aqui a gente vai fazer aquele fechamento invisível, para na próxima carreira eu já colocar o meu fecho. Então eu vou pegar aqui uma agulha mais fina, vou entrar na minha correntinha por debaixo dela, levar o fio lá para trás, e aí aqui a gente vai fazer o último ponto, última correntinha. Para isso eu vou entrar, vem por trás do ponto, ó, no meio dele, ó, venho por trás e saio aqui no meio da correntinha. Pego esse fio, trago ele para trás, e aí depois a gente só vai arrematar esse fio. A gente ajusta aqui para poder ficar com as correntinhas do mesmo tamanho, as alcinhas. E aí agora eu só vou arrematar aqui por dentro, esconder esse fio atrás dos pontos, para na próxima carreira a gente já começar a colocar o fecho. Fio devidamente escondido e arrematado aqui na parte interna da bolsa. Da necessaire. Vou mostrar para vocês agora o tamanho, né, quanto que ficou de crochê. Pegar aqui a fita métrica.
E aí aqui deu 7 centímetros, mais ou menos, de crochê, e ela vai ficar no total com 14 centímetros já pronta. Vou utilizar aqui então, para o acabamento, a aplicação do fecho. Para isso, eu já deixo ele aberto, tá? Vou pegar 2 marcadores aqui de ponto e a gente vai centralizar esse fecho. Então, aqui eu tenho 14 furos nesse de cada lado, né, do meu fecho. E é claro que eu tenho mais pontos do crochê do que 14. Então, eu vou centralizar, eu vou colocar um marcador de ponto em cada quina, para eu dividir e deixar bem certinho, tá? Se tiver dificuldade, eu deito assim também, vejo com relação à base e comparo, para ver se está bem centralizado. E aí eu venho com o fecho, com ele aberto, tá? Que a gente vai colocar o fio por dentro. E aí eu já vou pegar outros marcadores de ponto para poder centralizar essa questão aqui da onde que eu vou começar e aonde que eu vou terminar a aplicação do meu fecho. Então, para isso eu vou utilizar mais marcadores de ponto para eu colocar aqui no meu primeiro ponto e no último ponto, para eu ficar bem certinho e centralizado. Então, aqui eu marco o meu primeiro ponto com o primeiro furo e o último ponto com o último furo, sendo que eu tenho aqui mais pontos de crochê do que o furo do meu fecho, né? Eu tenho um ponto a mais. Então, eu vou fazer aqui, no meio do meu crochê, eu vou entrar 2 vezes no mesmo furo do meu fecho, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso direitinho. Agora que eu já tenho o início e o final marcado, eu vou tirar aqueles 2 marcadores lá do início, que a gente fez só mesmo para centralizar a bolsa, que eu já tenho agora onde eu tenho que entrar com a agulha, né, o primeiro ponto do fecho, eu não preciso mais daqueles marcadores. E aí que eu tô contando para vocês verem que tem 15 pontos e eu vou ter um ponto a mais do que em relação ao furo do meu fecho. Então, a gente vai fazer no meio dele um ponto, né, entrando 2 vezes no mesmo furo. E para fazer a colocação do fecho, eu vou utilizar a cor champanhe, que é o outro fio da Morino. Eu coloco todo o fio dentro da necessaire, que é para facilitar na hora que a gente estiver crochetando. Vou voltar a utilizar a agulha número 5 e eu vou trabalhar com ponto baixíssimo, fazendo a colocação desse fecho, sempre entrando no meio da correntinha. Então, eu tenho aí meu primeiro marcador de ponto, que esse primeiro eu posso tirar, agora que a gente vai entrar aí. Vou entrar no meio da correntinha, então eu vou pegar só a alcinha de cima, passo pelo primeiro furo do fecho, pego o fio lá atrás, trago para frente, dou uma altura para entrar no próximo ponto. Então, eu vou fazendo isso, ó, e vou fazendo o baixíssimo. Sempre soltando um pouquinho a laçada para não repuxar a peça e entrando no meio da correntinha. Então, vou fazendo toda essa carreira de ponto baixíssimo, pegando no meio da correntinha, né, da carreira de baixo, trazendo o fio lá de dentro para fora e fechando baixíssimo. E aí, a gente vai seguir até completar 6 pontos, que lembra que eu falei que a gente tinha mais pontos do que furos da minha base, né, do fecho? Aí, eu tenho 5 pontos feitos. Vou entrar e fazer o meu sexto. Solto a laçada, vou entrar no próximo. E aí, é nesse aqui, ó, eu vou entrar no próximo furo, fiz o meu sétimo. Aí, agora, nesse aqui que a gente vai fazer entrando no mesmo lugar. Então, eu vou entrar na próxima correntinha, só que eu vou entrar no mesmo furo que eu acabei de fazer o meu sétimo ponto. Fecho o ponto baixíssimo, e aí agora eu volto a entrar no próximo furo. Eu entro na próxima correntinha, e aí eu entro no próximo furo, e aí agora eu vou fazendo novamente até chegar ao final, uma correntinha para cada furo. Porque a gente tinha, então, um ponto a mais em relação aos furos do meu fecho. E aí eu vou seguir fazendo o ponto baixíssimo, sempre soltando um pouquinho a laçada para a peça não ficar repuxada e entrando no meio da correntinha. Até chegar nesse meu marcador de ponto, ó, que tem aí, que a gente fez a medição, né? Centralizando o fecho, eu vou tirar aqui esse marcador e aí vou fazer o último ponto. Daí, nas próximas, eu vou fazer aqui meu último ponto. Nos próximos pontos, né, nas próximas correntinhas, a gente não tem essa lateral do fecho, então eu só vou levantar
Não sei se vai dar muito para vocês verem aqui, ó. A gente, antes da sequência, eu vou centralizar aqui o lado seguinte e vou fazer as mesmas marcações que eu fiz no início. Eu vou fazer aqui, ó, pegando o início e o fim, e vou voltar agora para fazer essa lateral. Como eu estava falando, ela não tem o fecho, né? Não tem os furos do fecho, então a gente vai seguir fazendo só pegando o fio de malha. E aí, trazendo o fio e fechando o ponto baixíssimo. Eu levanto a lateral do fecho para não me atrapalhar e vou seguir fazendo até dar a volta e aí chegar lá no marcador, que é onde tem que já vai voltar a colocar o fecho, né, os pontos do fecho. Aí aqui eu vou dar uma ajeitada, ver se tá certinho, que eu acho que eu marquei errado, ó. Eu marquei muito para frente, no ponto seguinte. Então, ainda tem que fazer mais um ponto aqui, antes de pegar o fecho. Vou fazer meu último ponto aqui, sem pegar o fecho. E aí, agora sim, agora eu vou tirar esse marcador e vou fazer que nem eu fiz do outro lado. Vou passar no centro do ponto, pegar o furo do fecho, trazer o fio lá atrás, para frente e fechar o ponto baixíssimo. Vou fazer agora até o final, do mesmo jeito como a gente veio fazendo. Vou adiantar aqui o vídeo e volto para a gente finalizar essa aplicação aqui do fecho. Fazendo aqui a última voltinha, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, ó. Eu levanto essa lateral do fecho e venho fazendo o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ele tende a fechar a peça, então a gente tem que tomar muito cuidado em soltar essa laçada, principalmente aqui nas laterais que a gente não tem o fecho, para não deixar ela repuxada. Então, vou fazendo aqui o último ponto, ó. Vou entrando aqui nos últimos pontos, nas últimas correntinhas. E aí, agora, eu vou soltar essa última laçada aqui, que a gente vai cortar esse fio. Ó, tem o fio do início para arrematar, e eu vou cortar agora, soltar essa laçada e cortar esse fio para a gente poder fazer a finalização aqui da carreira mais uma vez. Vou puxar todo esse fio para frente. E aí a gente vai fazer aquele fechamento invisível que a gente veio fazendo já nas carreiras anteriores, passando sempre com a agulha por debaixo da primeira correntinha, pegando a laçada, levando lá para trás, ó, puxando para cima. E aí a gente fecha a correntinha, levando esse fio lá para trás, entrando no meio. Aí aqui eu vou vir por dentro da nécessaire, tá? Não sei se vai dar para ver muito bem pelo vídeo, mas eu vou entrar por dentro da nécessaire e sair com a agulha no meio do meu ponto. Já vou puxar esse fio lá para dentro. E aí esses 2 fios do início e do final dessa carreira, a gente vai arrematar aqui por dentro da nécessaire. Daí a gente vem aqui por fora e dá uma ajustada na correntinha para elas ficarem do mesmo tamanho, puxando esses fios aqui de dentro, tá? Depois é só arrematar. Daí a nécessaire já daria para utilizar desse jeito, mas eu gosto de fazer um acabamento para esconder essa parte de fora, tá? Essa parte do fecho. E aí, para isso, vou continuar utilizando a mesma agulha, vou continuar utilizando o mesmo fio e vou fazer só mais uma carreira de acabamento mesmo para esconder essa parte do montana. Vou continuar entrando no meio da correntinha e vou continuar fazendo ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer só mais uma carreira do que a gente já estava fazendo, entrando no meio da correntinha, pegando a alcinha de cima e aí fazendo ponto baixíssimo. E a gente vai fazer isso em volta de toda a nécessaire, só que agora a gente não precisa mais passar pelo fecho, né? A gente só vai fazer isso com a correntinha, dando a volta para fazer um acabamento e esconder um pouco o montana. Então, eu vou adiantar aqui o vídeo, porque essa parte aí não tem erro, é só isso. E volto para a gente finalizar a carreira. E chegando aqui no final, eu tenho ainda mais uma correntinha para entrar, vou soltar aqui a laçada.
entrar lá na correntinha, pegar o fio, fazer o último ponto baixíssimo. E aí agora sim, a gente vai cortar aqui o fio e eu vou finalizar do jeito como a gente finalizou a carreira anterior, fazendo o fechamento invisível mais uma vez. Vou entrar com a minha agulha, então, por debaixo, por trás dessa primeira correntinha. Vou levar essa laçada lá para trás, puxar para cima. Vou ajustar aqui esse primeiro ponto, que estava mais frouxo, porque o fio tá solto aqui ainda. E aí, vou fechar aqui a última correntinha, pegando, entrando com a agulha por trás do ponto, entrando no meio da correntinha e levando esse fio lá para trás. Vou puxar todo ele. E aí, agora a gente vai esconder, vai levar os 2 fios lá para trás, para dentro da necessaire. Vou abrir ela aqui e vou puxar os 2 fios para dentro, para a gente arrematar na parte interna da bolsa, como a gente vai fazer com os outros 2 que a gente fez a fixação do fecho. Eu vou entrar aqui, então, no primeiro furo e vou puxar esse fio para dentro. Por dentro aqui desse furo, essa parte aqui, o fio fica um pouquinho agarrado, porque o furo já está bem apertado, né, com o ponto que a gente já entrou ali. Mas a gente puxa que ele vem e vou entrar no furo seguinte para puxar esse outro fio. Vou entrar aqui, sair com a agulha e vou puxar aqui o fio, levando ele todo aqui para dentro. Agora, como a gente está puxando muito esse fio, ele está bem agarrado, depois que a gente botar todo o fio para dentro, vou puxar aqui, ó, que está bem agarrado, a gente vai ajustar. Ele tá bem apertado. A gente vai ajustar aqui as correntinhas para elas ficarem do mesmo tamanho que as outras, porque na hora de puxar o fio lá para dentro, a gente pode, sem querer, puxar demais e aí a correntinha não ficar do mesmo tamanho. Aí agora a gente só vai esconder esses 2 fios, arrematar do mesmo jeito, né, como a gente veio arrematando os outros fios, tem os outros 2 também para arrematar da fixação do fecho. E agora sim, a nécessaire pronta com todos os fios arrematados, escondidos. Vou fechar aqui para vocês verem como que ela ficou por fora. Já coloquei, já apliquei a minha etiqueta. E esse foi o resultado da nécessaire. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e que produzam muitas e não esqueçam de me marcar. Até a próxima aula!